Pessoal, o que é esse novo ensino médio? Bem, como que ele está sendo na prática? Eu já gravei vídeo sobre isso e não me canso de gravar porque eu acho que é nosso foco, nosso objetivo de trabalho, de luta, é fazer com que essa medida seja derrubada, tá? Bem, o novo ensino médio ele conseguiu uma proeza de aumentar a carga horária dos alunos e diminuir a base comum. Eu não tenho nada contra ensino integral. Inclusive, eu acho, na minha opinião, que o ensino deveria ser integral desde a creche, desde a pré-escola, desde os primeiros anos. Porém, esse ensino integral ele foi muito mal aplicado, né, aqui no Brasil. E também não acho que seja certo começar pelo telhado, né? Na verdade, o ensino médio seria como se fosse, sei lá, o andar 2, né? O telhado talvez seria a faculdade, assim, questão de educação. Então, a principal base seria o Fundamental 1, 2, a pré-escola nem tanto, mas Fundamental 1 e 2 deveriam ser priorizados no ensino integral. Mas não, eles quiseram reformar a casa, pelo segundo andar, sendo que a base estava quase toda destruída. O Brasil é basicamente isso, né? A base completamente sucateada, a base completamente jogada às traças. O ensino médio não é diferente. Então, o ensino médio seja mais jogado às traças ainda do que essa mesma base. E, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem várias eletivas, tá, que comportam esse chamado itinerário formativo. Para quem não sabe, é a parte flexível no ensino médio. Eu só não sei dizer se a segunda língua estrangeira faz parte desse itinerário ou não, porque é uma matéria que não existia. Então, aqui, por exemplo, aqui em Joinville, Santa Catarina, tem bairros com tradição, né, mais alemã. Estão ofertando aulas de alemão. Tem uma escola aqui na frente de casa, né, duas escolas, se não me engano, aqui na região que eu moro, estão oferecendo aulas de francês. Só que a uma grande maioria está oferecendo espanhol. Não lembro se tem italiano, mas acho que não. Seria legal se tivesse italiano, japonês, seria bacana pra caramba. Difícil achar profissional, até para francês, né? É uma língua que hoje não é tão útil, né? Como o alemão também não seria tão útil, né? Apesar que tem famílias aqui alemãs. Hoje seria inglês, mandarim, esses idiomas, espanhol mesmo. Mas bem, acho que na minha opinião, a única parte boa do novo ensino médio é essa segunda língua estrangeira. Para mim, é a única parte boa. Tem uma parte que eu posso aplaudir e falar, não, tá dando certo, é isso. Porque projeto de vida, itinerários formativos, né, eletivas, nada são do que encher linguiça. Então, pegam lá projeto de vida, por exemplo. Se você for ler a cartilha, ler o conteúdo, são coisas muito abstratas. Você tem que trabalhar em 2 aulas semanais, então é muito tempo para algo que poderia ser reduzido por apenas uma aula. Mesma coisa para essas eletivas, né? Educação empreendedora, que aqui é a eletiva que mais tem, toda escola quase ofereceu educação empreendedora. Aqui, por exemplo, tem essas áreas, né? De todas as áreas da educação podem pegar, como educação empreendedora. Inclusive, eu leciono educação empreendedora. Aí vocês podem pensar, pô, Giovanni, na sua história, tal, o que tem a ver com educação empreendedora? Eu tenho uma base sobre isso, né? Já estudei um pouco sobre isso no passado, né? Fiz uns cursos no Senai na época do ensino médio, meu ensino médio, por Anatec, fiz curso de logística. Isso, pô, me ajudou bastante, assim, me auxiliou bastante na hora de lecionar, porque eu acabei perdendo algumas aulas, né, na segunda base comum, e tive que pegar essas aulas a mais para completar a minha carga horária. Na verdade, eu sou contratado, né, então o que foi surgindo para mim eu fui pegando. Então, assim, esse é o problema do novo ensino médio, é você reduzir a base e colocar um monte de itinerário formativo. Eu não, não sou tão contra o itinerário formativo, apesar que eu acho que não tenha tanta relevância e ele não mostra um caminho que o aluno deve seguir. Na minha opinião, o certo a ser feito no novo ensino médio era apenas aumentar a carga horária e talvez adicionar uma outra coisa, por exemplo, é, projeto de vida. Eu não sou contra projeto de vida, só que eu acho que a forma que está sendo desempenhada, pelo menos no meu estado, é uma forma completamente errada. Algumas eletivas eu não sou contra a educação financeira, não sou contra a educação empreendedora, né? Porque a gente sabe que várias crianças, né, adolescentes, eles têm essa premissa de, pô, de quem sabe um dia eu empreendo, quem sabe eu posso ser um meio, quem sabe eu posso ser alguma coisa.
a não apenas trabalhar como empregado. Você sabe que no Brasil o trabalhador, né, o empregado de chão de fábrica é o que mais sofre, o que recebe os menores salários, não tem condição, tem seus direitos, mas estão sendo cada vez mais sucateados. Então, eu acredito, né, em minha opinião, que esse novo ensino médio não vai agregar muita coisa, né? Ele pode agregar uma coisinha ou outra, né? Só que para mim a parte mais danosa no ensino médio sejam as trilhas de aprofundamento. Para quem não sabe, as trilhas, elas em tese fazem parte do itinerário formativo, elas não fazem parte da base comum. Porém, as matérias são da base comum. Então, por exemplo, tem escolas que eu conheço que ofertaram só uma trilha, mesmo tendo quatro turmas, tá? De segundo ano, porque ofertaram apenas uma trilha das ciências humanas. Então, chega a 6 meses, né, vai rodar, né, o sistema, eles vão colocar outra, outra trilha que não tem a ver com ciências humanas. Então, quem está na área de ciências humanas, como eu estou nessa escola trabalhando, eu vou perder o meu emprego no meio do ano. Perder em torno de 12 aulas no meio do ano, porque a escola decidiu ofertar uma trilha por semestre diferente. Então, ciências humanas, aí depois de 6 meses, matemática. Eu acho que alguma trilha diferente de matemática. Ou a ciência da natureza, ou a linguagens. Então, em tese, o aluno deveria escolher a cada 6 meses qual atuar. Mas nem todas as escolas têm esse poder, né? E nem todas essas escolas conseguem com que os alunos eles escolham, né? Como assim professor? Como que as escolas eles não são obrigados a fazer isso? Não, a escola vai decidir o que é relevante ou não. Então, por exemplo, quem decide geralmente é o diretor com seu corpo docente ou seu corpo de direção. Ah, a gente vai trabalhar 4 eletivas. Não, ou 4 trilhas. Isso depende muito do que o diretor quer, do que as escolas querem. Tá? A comunidade eles podem fazer uma pesquisa e podem respeitar a opinião da comunidade. É isso que é o indicado, né? Inclusive tem lá as pesquisas na comunidade e tal, escolheu a escola, ela fez a votação pelo Meet, lá, pelo Meet não, pelo Drive, pelo Google, uma ferramenta do Google, se chama Drive, ou, acho que não, acho que é outra ferramenta lá do Google, que eles colocaram, né? Escolheram lá tal disciplina. Então eles colocam lá, não, escolhemos a educação empreendedora, escolhemos a trilha de matemática. Então, eles podem colocar aquilo, né? Aí tem escola que resolveu colocar uma trilha integrada, que daí é em torno de uma aula, assim, para cada disciplina, enquanto algumas de ciências humanas, algumas de ciências da natureza, então depende muito da escola. Então, por exemplo, vamos colocar efetivo em história, em física, né? Porque história já tem fundamental. Física só tem ensino médio. Tem um colega meu, amigo meu, que nossa, que é de física, inclusive concursado, que inclusive trabalha numa escola pequena, né? Há um tempo atrás ele conseguia fechar 32 horas, né? Com 2 aulas semanais, de manhã, tarde e noite. Agora ele não consegue, né? Não consegue fechar. Esse ano fechou 20 e poucas aulas, e ano que vem não sei nem se chega a fechar 20 aulas. Aí se ele for pegar trilha integrada, ele vai pegar em torno de 2, 3 aulinhas ali no máximo. Então, assim, as trilhas são muito limitadoras. Fazem, por exemplo, se tiver, vamos supor, 5 segundos anos, por exemplo, a pessoa, ao invés de dar 2 aulas de física, ela vai dar uma aula de física, então ela perde metade da carga horária. E se ela conseguir suprir com as trilhas, vai dar em torno de uma, duas, né, as trilhas integradas. E se ela, por exemplo, pegar trilhas de ciências da natureza, ela vai ter apenas por 6 meses. Se a escola for pequena, ela não vai querer, como que eu posso dizer, não vai ter como ofertar mais trilhas. Esse é o problema do ensino médio, o aluno não vai escolher. Eles colocaram lá, não, o aluno vai escolher qual trilha ele quer, qual área ele quer seguir, qual trilha ele irá fazer. Mas não, ele não vai escolher. Isso é um consenso da direção, consenso, né, da parte da educação. Então, esse novo ensino médio não vai fazer com que o aluno tenha autonomia. E não tem nem como. E outra, vamos combinar, um aluno de... Vocês lembram quando vocês tinham 15 anos? Meu, eu não sabia nem o que pensar em fazer da minha vida. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer aos 15 anos, assim, obrigado a isso? É uma pressão que não adianta, né? E hoje, né, muitos podem discordar de mim, mas essa geração não tá nem aí para nada. Inclusive, há estudos dizendo que essa geração tem um QI menor que os pais pela primeira vez na história. Então, é triste a gente ver o estado que chegou a humanidade.
né? Então, por exemplo, essa questão das trilhas, ela é muito importante, gente. E é o maior problema do ensino médio. Porque ela tira aulas da base para colocar outras aulas, que em tese são da sua disciplina, mas na prática não. Vou dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina, tem 4 trilhas de ciências humanas. A que eu mais vejo que são ofertadas são a de mundo do trabalho, que é o que eu estou trabalhando, que para mim é a melhor trilha, e a de tecnologia, né, baseada em tecnologia, ciências humanas e tal. A trilha de trabalho, assim, é a base da sociologia, é a base da geografia do 9º ano, do 8º ano, né, do 3º ano do ensino médio. Então, assim, da história do 8º ano de história. Então, assim, é, é interessante, né, o mundo do trabalho dentro do sistema, né, a gente trabalhar e estudar isso aí. Então, está sendo trabalhado isso nas escolas. Então, essa trilha do mundo do trabalho é muito boa. Só que, assim, mesmo ela sendo muito boa, né, eu não acho justo a gente tirar matérias da base para colocar essas trilhas. Porque, como eu falei, por exemplo, se tiver um consenso nas escolas, não, que ciências humanas não vale para nada, que provavelmente pode ter, né? Essas trilhas não vão ser ofertadas. E quem que vai ser o prejudicado? O professor. O professor que depende dessas trilhas para completar sua carga horária. Tá? Então, na minha opinião, esse projeto de lei do novo ensino médio, ele visa contra o professor. Em tese, ele diz que é a favor do aluno, mas não é a favor do aluno. O aluno não sabe o que ele quer com 15, 16 anos, nem com 20 anos ele sabe. Então, ele está colocando uma competência que os alunos não têm. Competência, eu digo competência até mesmo no sentido BNCC, tá? Porque os alunos não têm, não é culpa deles. É que a idade, gente, eles são adolescentes. Hoje os adolescentes são cada vez mais infantilizados. Quem trabalha em escola vai concordar muito comigo. E outra coisa, a questão dos recursos. Não existe no novo ensino médio. Inclusive, um colega meu, professor, também mandou uma mensagem ontem falando que não, a escola lá disponibilizaram bússola. Jesus amado, bússola no século XXI. Hoje tu pode se orientar para qualquer lugar, terminal aqui, terminal ali, loja aqui, para onde que tá indo. É tão fácil localizar. A bússola serve para você estar também no mato, né? Hoje em dia não precisa, tem o celular, tem o Maps, tu nem precisa de internet para utilizar o Maps. Então, assim, o novo ensino médio ele trabalha com essa premissa de aumentar a carga horária, só que ele vai diminuir a qualidade, né? E agora, pô, uma solução? Então, não sei dizer uma solução. Eu sei que o antigo ensino médio, ele tinha seus vários problemas, tá? Só que ele tinha uma base, ele não tirava aulas da base, então, primeiro, segundo e terceiro ano, mesma quantidade, né, de aulas, seja de manhã, à tarde e à noite. Ela tem o maior problema do ensino médio, a minha visão, tá? Que é o ensino médio noturno. O ensino médio noturno, simplesmente, ele é um negócio, assim, aterrorizador. É para botar terror nos alunos, nos professores. Só para vocês terem uma noção, tem ano no novo ensino médio que vai ter uma aula de matemática, uma aula de português. Imagina uma pessoa, como é que ela vai se desenvolver com uma aula de matemática? Aí pode me falar, pô, ele pode escolher a trilha. Não, ele não pode escolher. Porque a escola não tem como ofertar. Então, por exemplo, vamos supor que uma escola tem uma turma de ensino médio. É bem normal, tá? Uma turma de segundo ano, no máximo duas. Vamos supor que tenha 2 turmas de segundo ano. Como que vão ser ofertadas essas trilhas? Como as 2 turmas não são tão grandes, eles não têm como formar, por exemplo, 4 turmas para 4 horas de conhecimento. Tá? Isso vale, inclusive, para até mesmo manhã, tarde e à noite. Eles não têm como ofertar tanta aula assim, porque não tem sala, não tem estrutura. Né? A CRE mesmo não iria deixar, né? Secretaria Regional. Também, de certo ponto, eles querem poupar gastos, porque o certo seria ter pelo menos uma trilha de cada área. Se fosse obrigatório e os contratos fossem até o final do ano, a gente poderia questionar, pô, então o ensino médio nesse ponto ainda está recompensando o que a gente perdeu, né? Mas não, a escola oferta conforme a sua demanda, conforme a comunidade quer, conforme lhe é melhor. Então, por exemplo, à noite também é um problema. Se a pessoa, por exemplo, pô, tem vocação para português, para matemática, vai ter uma aula por semana, em algum segundo ou terceiro ano. Então, assim, é uma loucura completa.
esse novo ensino médio. Na minha opinião, foi a pior coisa que já pensaram para a educação. Eu não sou contra você aumentar a carga horária, você colocar até um itinerário formativo ali por ano. Eu não sou contra esse tipo de coisa. Mas a ideia que foi pensada, do jeito que foi pensado, tirar da base comum, foi um maior erro. E abre margem para uma coisa chamada terceirização. Logo, logo o governo vai pensar, não, cara, esse ensino médio, essas escolas não conseguem, são bandos de incompetentes. Eles vão falar isso. Eles vão falar isso para os professores, vão falar isso para os gestores, porque a ideia eu acho que é essa mesmo. É fazer não funcionar para vender para a Unicelv, vender para a Uninter, vender para essas faculdades, né, a distância, ou vender para o Sistema S, ou vender, terceirizar para alguém isso aí. Eu acho que está muito claro. Porque assim, eles vão colocar, por exemplo, teleaula, né? Acho que a ideia deles sempre foi essa. Teleaula para as trilhas. Então eles vão conseguir integrar as áreas de conhecimento. Que isso também é um outro problema. Então, as trilhas de aprofundamento também exigem que, por exemplo, a área por exemplo, de ciências humanas, ela se integre no conteúdo integrador. Então, história, geografia, filosofia e sociologia. Vão trabalhar o mundo do trabalho, vocês quatro. Se dividam e vejam o que podem trabalhar. É basicamente isso. Né? Até que, em certo ponto, pode funcionar. Mas imagine uma trilha integrada. Por exemplo, aqui tem uma trilha que é trilha de fotografia. O que diabos a trilha de fotografia tem a ver com educação física? Tem a ver, sei lá, com matemática. A português tem, né? Um pouco. A história, a geografia também. Mas a filosofia também, né? Pô, a filosofia se trabalha muito mais conceitos. Sociologia também se trabalha fotografia, mas, gente, é um conteúdo tão limitador. Você trabalha 10 horas por semana e com conteúdo nada a ver. O que química tem a ver com isso? O que química tem a ver? Biologia. Sabe? Então, é uma viagem completa esse novo ensino médio. São conteúdos integradores que não tem como ser integrados. Parece que foi desenhado, pelo menos as matérias aqui, para não funcionar. Em São Paulo, a gente viu as trilhas de aprofundamento, né, de ciências humanas, é mais gritante ainda. É marketing digital e vendas pela internet. 1, 2, 3 e 4. Gente, é um absurdo. Isso está consumindo completamente e sonegando o direito à informação para os alunos. O direito a estudar. Está sonegando. O novo ensino médio é o pior fracasso da história da educação. Quem está na educação já está sabendo como está funcionando, está horrorizado. Eu vou fazer um vídeo sobre o ensino médio noturno também, que esse é um vídeo que merece uma atenção à parte. E inclusive vou mostrar como é que está funcionando aqui a grade curricular de Santa Catarina. Que ela é bem diferente da grade curricular do ensino médio, no ensino médio. Então eu não sei se pode, se isso é constitucional ou não, mas está sendo implantado dessa forma. Pessoal, um abraço, curtam o vídeo, compartilhem, até mais.